todos, brasileiros e brasileiras. Eu tenho acompanhado aí pela mídia o que tem acontecido no nosso país, acompanhei os pronunciamentos da nossa excelentíssima senhora presidente e eu gostaria de fazer algumas observações. No pronunciamento da senhora presidente, ela estava sorrindo. Eu não sei do que ela estava rindo. Devia ser da cara de todos nós brasileiros que somos um bando de palhaços, pelo menos é o que ela pensa. A presidente Dilma nos chamou o povo que está na rua, lógico, não todos, mas aqueles que estão promovendo algum tipo de quebra-quebra, de vândalo. Eu acho que ela se esquece que no passado ela fez parte de um movimento de revolução que andava armado, né, que pegou em armas, vamos dizer assim, e que provavelmente mataram, roubaram, saquearam, quebraram, e hoje tem coragem, presidente, de chamar a nossa população de vândalo. O que eu não vi ainda nessa manifestação, apesar da brutalidade que a polícia tem tratado os manifestantes, com bombas, com balas de borracha, com paulada, com tudo que eles têm direito, foi o pessoal dos direitos humanos. Eles que sempre aparecem quando alguma coisa acontece com um bandido, com um marginal, ou para defender que bandido não pode ficar para sempre na cadeia, ou para defender que o menor que mata, que rouba, que estupra não pode ser preso. Eu não vi eles defendendo o nosso povo até agora, que está apanhando nas ruas e sendo roubados em Brasília há tanto tempo, né? Eu queria saber, direitos humanos, cadê vocês? Agora é a hora de vocês realmente mostrarem que vocês se importam com o ser humano e não somente com os manos, né? Bom, 30% das riquezas do nosso país se perde em corrupção. Desses 30%, cerca de 70% ocorre nos municípios, e onde os órgãos de controle praticamente não existem. A única coisa que nós temos para coibir os prefeitos aí, através das emendas que os parlamentares fazem, e, segundo informações, é assim: olha, eu te mando, você precisa de quanto na sua cidade? Ah, preciso de uma reforma lá, custa 100 mil, eu te mando 120, você me devolve 80. Aliás, você fica com 80 e me devolve 40. Não posso provar, não sei se é verdade, mas pelo menos é o que todos falam. E aí tentaram tirar o poder do Ministério Público, que é o único órgão aí que defende um pouco o interesse da sociedade nas cidades pequenas. Ainda bem que essa PEC caiu. Mas não podemos esquecer que 9 deputados votaram a favor da PEC. Dentre eles está o senhor Valdemar Costa Neto, que é aqui do estado de São Paulo, que inclusive teve votos na minha cidade. Mas esses aí não são os maiores culpados. Por quê? Porque para que esse projeto fosse para o plenário, para votação, 240 deputados aprovaram. 240 deputados assinaram a lista para que esse projeto existisse. Então, era bom que o brasileiro tentasse descobrir a lista dos 240 e não votasse em nenhum deles. Aliás, eu acho que o brasileiro na próxima eleição não tem que votar em ninguém que tenha carga eletiva. Tem que trocar esse 100%. Né? O nosso país não cresce. Né? O nosso país tem crescido aí taxas mínimas, apesar do sorriso da presidente dizer que está tudo bem e gastar alguns bilhões em Copa do Mundo, Olimpíada e Copa das Confederações. Nosso país não cresce, mas mesmo assim é o país dos impostos. Mesmo aí porque 30% se perde em corrupção. Só existe um imposto no Brasil que nunca foi cobrado. E por incrível que pareça, esse imposto está previsto na nossa Constituição, na Constituição Federal de 1988, cuja a maioria dos membros da Constituição Federal de 88 hoje ocupa cargo político nesse país. Inclusive um deles foi presidente por 2 vezes, o nosso ex-presidente, graças a Deus, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E mais 4 anos com a presidente Dilma Rousseff, somando aí um total de 12 anos de governo do PT, o que não tira a responsabilidade dos outros governos, PSDB, que também esteve no governo por um bom tempo. E esse imposto chama-se IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Engraçado, o PSDB, a gente até entende que nunca tenha posto esse imposto em prática, né? Porque são de uma elite, a elite não vai cobrar deles. O que me deixa intrigado é que em 12 anos de PT esse imposto também não saiu do papel. Até hoje não deram lado para esse imposto. Cobram-se impostos e mais impostos do brasileiro.
A classe média desse país sustenta todos os programas Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Esmola, Bolsa Crack, Bolsa tudo. Mas os grandes, os que deveriam realmente pagar imposto nesse país e que tem um imposto previsto na nossa Constituição, até hoje estão assim, tranquilos, porque ninguém teve coragem de mexer com ele. Deve ser porque são eles que mantêm, aliás, são eles que pagam as campanhas aí todos os partidos grandes que estão no poder, PT, PSDB, PMDB, PPS, por aí vai. Né? Tá na hora de mudar. O Brasil não pode parar agora, as manifestações têm que continuar. E, senhora presidente, com todo respeito, vândalo é a turma que a senhora colocou no Planalto que está assaltando esse país. Vândalo é os políticos corruptos que estão consumindo 30% das riquezas do nosso país em corrupção. Vândalo são os juízes que não têm coragem de botar mensaleiro, Supremo Tribunal Federal que não tem coragem de botar mensaleiro na cadeia. Esses sim são vândalos. O povo brasileiro não é vândalo, não. E a mídia lá fora reconhece a luta do povo brasileiro. Então, mais respeito quando a senhora for pensar em falar do povo brasileiro e chamar o povo brasileiro de vândalo. E a mídia também que chama o povo brasileiro de vândalo, eu só gostaria de lembrar aqui que na época do escândalo do Mensalão, que o PT poderia ter caído e nós deveríamos ter iniciado esse movimento lá atrás, neste país, o PT, muito esperto com o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu simplesmente o sinal digital para as televisões brasileiras, foram milhões de investimento de graça, a mídia se calou, o brasileiro não foi para a rua, a UMES que no passado, na verdade eu acho que foi manipulada no passado para poder ir para as ruas e fazer o impeachment do Fernando Collor de Mello, né? Recebeu alguns milhões de reais também, ou vários mil reais do PT e também se calou. Vândalo é todo mundo que não respeita o brasileiro. Nós não somos vândalos, nós estamos lutando por um direito nosso. E queiram vocês ou não, com sangue ou sem sangue, nós vamos